Meus irmãos, minhas irmãs, meditemos o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, percebemos nesse Evangelho que alguns partidários de Herodes e também os fariseus queriam colocar Jesus em apuros. Por isso faz a pergunta a Jesus. E Jesus, com toda a sabedoria que recebeu de Deus, Jesus percebe a hipocrisia do coração de cada um deles e responde: Por que me tentais? E pede para que traga uma moeda. E pergunta: de quem é a figura e a inscrição que está na moeda? Eles respondem: de César. E Jesus fala: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Devemos cumprir a lei, porém não tornarmos escravos da lei. Porque Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio. E quando nós estamos em Deus, quando nós agimos em Deus, com sabedoria, nós somos pessoas livres. Nós não somos escravos de nada e de ninguém. Os fariseus cumpriam muito bem a lei, mas não praticavam a lei, não vivia a lei. Assim também cada um de nós. Não basta eu meditar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, mas é preciso colocá-la em prática. E colocando a palavra de Deus em prática, nós conseguimos vencer tudo aquilo que nos leva a sermos escravos, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que de alguma forma nos leva a termos posse. Nós pertencemos a Deus. Por isso não devemos ter posse de nada. É Deus que conduz e deve conduzir a nossa vida. O amor de Deus supera todas as coisas, mas não deve conceber a religião fora da história. Não é necessário reduzir a realidade, nem se deve faltar o equilíbrio. Quando falta o equilíbrio, nós nos tornamos escravos, nós começamos a ter posse,
E quando temos posse, isso não é de Deus. Porque nos tornamos escravos, não somos pessoas livres. E Deus nos fez livres. Por isso devo dar a César o que é de César, mas também a Deus o que é de Deus. E Deus nos deu o dom da vida, maior dom. Deus nos deu a graça. É por isso que nós pertencemos a Deus. E dar a Deus o que é de Deus é dar o melhor que nós trazemos de nós. É dar o nosso tempo para Deus. É devolver os 10% de tudo que Deus tem nos dado. Deus não precisa que nós paguemos a Ele. Porque nós nunca conseguiríamos pagar a Deus e muito menos dar a Deus tudo que Ele tem nos dado. É o pouco que nós damos a Deus. E Deus não exige muito de nós. Ele exige o necessário, aquilo que nós podemos dar. Deus nunca pede além do que nós podemos dar. Ele pede o necessário. Por isso nos abramos à graça de Deus, à palavra de Deus, ao amor de Deus, esse amor que supera todas as coisas. Esse amor que nos torna pessoas, homens e mulheres livres nele, para que assim possamos testemunhar esse amor e colocar a palavra de Deus em prática. Que possamos então devolver a Deus o pouco de muito que Deus tem nos dado. Que assim seja.